produzi um sabonete que é campeão de vendas. Sabonete de cera de abelha e mel. Sempre que eu faço, sai muito bem e é por isso que eu resolvi trazer essa ideia aqui para vocês. O planejamento desse sabonete é fazer a base dele com um pouco de esfoliação trazida da laranja triturada. Para isso, você precisa secar a laranja e triturar até ficar na consistência e no tamanho que você desejar. Temos também o mel, que eu aconselho usar aproximadamente 2 ou 3% do peso dos óleos vegetais de base que você estiver usando. Aqui estão os meus óleos vegetais. Eu tenho azeite de oliva, rícino, palma, coco e a cera de abelha já aqui dentro. Para os óleos essenciais, eu usei a lavanda, o cedro e a laranja doce, com o objetivo de trazer essa lembrança de flores. Vamos então produzir? Vestir os equipamentos de proteção, porque a lixívia já está aqui previamente preparada. Máscara, óculos de proteção e as luvas. Sempre lembrando do cabelo preso, mangas longas, calça comprida e sapato fechado. Já tenho os óleos e eles estão numa temperatura um pouco mais elevada por conta da presença da cera de abelha. – 45 graus. E aqui, quando fica o óleo parado, a cera já começa aqui a querer se solidificar. 45 graus centígrados. E a lixívia está em 34 graus centígrados. Então, vamos trabalhar. Coloca com cuidado a lixívia, usa a haste para impedir que a lixívia espirre no seu rosto. E a gente mexe um pouco para verificar o traço. Aqui, pela presença da cera de abelha, da palma e do coco, que já tem o poder de endurecer a nossa massa, que vão trazer a dureza, e a cera da abelha, a massa já vai mudando um pouco de consistência. E eu não finalizei o planejamento dessa barra, é fazer a base dela, então, com os pedacinhos da laranja seca, depois fazer uma linha com mica dourada, colocar a massa sem a laranja e finalizar com um enfeite bem legal que lembra muito a colmeia da abelha, que é o plástico bolha. Então vamos lá, vamos começar a mixar, intercalando sempre mixer ligado com mixer desligado.
E aqui rapidamente, por conta dos óleos escolhidos, da cera e da temperatura um pouco mais elevada, a gente já tem um traço leve para médio, logo nas primeiras mixadas. E esse tempo de chegar até o traço varia principalmente de acordo com os óleos escolhidos e aqui pela presença da cera de abelha. Aqui eu vou adicionar então o meu mel. E os óleos essenciais com meu antioxidante. Mistura bem com a espátula, para que fique bem homogêneo. E eu não vou usar hoje o mixer nessa parte aqui, para não avançar o traço. Mexe bem no fundo, para ficar uma massa bem homogênea. E agora eu vou dividir essa massa, então, para acrescentar a minha laranja seca triturada. Aqui eu vou adicionar uma colher de sopa, aproximadamente 10 gramas da laranja triturada, da laranja seca triturada. E aí eu vou verificar como tá essa consistência aqui. Lembrando que a gente não deve exagerar na parte de esfoliação do sabonete. Essa ideia de usar a laranja triturada é para lembrar a colmeia, o ambiente ali das abelhas e fazer um charme para o sabonete. Agora vamos informar, colocando essa parte com o esfoliante, com a pele da laranja. Lembra de tirar bem todo o sabonete do pote, para não desperdiçar. Bate bem para eliminar todas as bolhas. E agora eu vou usar uma régua para dar um enfeite. Essa régua eu fiz com um plástico que tinha na minha casa. Tem que ser um plástico um pouquinho duro. E eu recortei aqui um enfeite de zigue-zague para fazer um enfeite na minha massa e depois dá esse efeito quando a gente cortar a barra.
Então a gente pega aqui uma forminha para colocar o excesso e é bem simples, é só colocar quando você for fazer a sua régua. Faça do tamanho da forma, coloca a régua e você vai deslocar para que fique o efeito que você deseja. Então vai bem na superfície e desloca e puxa ao final aqui. E repete para que fique bem marcadinho esse desenho. Tira o excesso que fica nas paredes da sua forma. E agora eu vou fazer uma camada de mica dourada para fazer uma linha horizontal no meu sabonete. Então eu uso uma peneirinha, essas de chá, coloco a mica então e vou batendo para que faça uma camada bem fininha aqui. Você pode fazer, se você não tem a mica, pode fazer nessa tonalidade que lembra o mel, pode fazer com a cúrcuma, pode fazer com a páprica. Ou se você quiser fazer com uma cor diferenciada, um chocolate em pó, cacau 100%, vai dar um efeito bem legal também. Lembrando que a gente não pode exagerar nessa camada. O ideal é a gente conseguir cobrir toda a base aqui da nossa camada para dar um efeito uniforme em todas as barras. Aqui está pronto. E agora, usando, aqui já ficou um traço mais pesado, por conta do tempo que vai passando, então usando a espátula, a gente vai colocar com delicadeza, para não desmoronar então o efeito aqui. Com muita paciência. Depois que você consegue fazer uma camada inicial aqui, o ideal é que você vá colocando o sabonete quando o traço tá mais pesado e você tem um enfeite embaixo que você não quer desmanchar, vá colocando o sabonete em cima dessa camada que você já colocou aqui e vá espalhando com muita paciência com a sua espátula. Evitando ao máximo aqui trazer ar pro nosso sabonete, porque aqui a gente vai poder bater bem pouquinho para não estragar o enfeite. Aqui já consegui, então, cobrir toda a base dele. E agora eu posso colocar com mais tranquilidade o restante da massa.
colocar um pouquinho aqui para preencher meu sabonete. E agora é só tirar toda a massa pra gente fazer então o final aqui, enfeitar o nosso topo. Como eu falei, nós vamos bater um pouco com suavidade. Aqui é mais para a massa assentar nas bordinhas aqui e não ficar falhado o nosso sabonete. Agora só limpando a borda. Agora, para finalizar, eu vou trocar de luva. Eu vou fazer um enfeite do topo. Vou colocar uma luva mais fininha. Prontinho! Agora, para fazer o topo do sabonete, nós vamos usar o plástico bolha para colocar no topo. Enquanto a massa tá mole, ela vai pegar o formato do plástico bolha e vai lembrar a colmeia das abelhas. Então, nós precisamos cortar do tamanho da forma. Aqui o comprimento da forma e a largura aproximadamente da metade da forma aqui. Esse topo dá um charme todo especial para o sabonete. Então, é só colocar no topo do sabonete e apertar para que fique marcado o sabonete. A gente quer mesmo que a massa, ela entre ali naquelas bolinhas do papel bolha, do plástico bolha, para que fique esse formato depois no sabonete. E agora, na segunda parte, aqui eu fiz metade da minha massa, eu botei o plástico bolha. Nessa metade em que eu não coloquei, eu vou fazer um enfeite com a colher. Só puxando, vou usar essa parte daqui, para puxar, então, a massa para cima, um pouco para cima do plástico bolha. E aqui nessa parte, eu vou enfeitar com a laranja triturada. Então, a ideia é que a gente consiga fazer, então, como se estivesse unindo, então, as duas partes da massa, para não ficar uma divisória abrupta, bem linear
na junção do plástico bolha com o restante da massa. Então agora eu vou enfeitar com a minha laranja seca triturada. E está pronto o nosso sabonete de cera de abelha, mel e laranja. Eu espero que vocês tenham gostado dessa ideia de sabonete, possam fazer aí e vender bastante.